Povo de Oz, por mais aterrorizante que a espera pelo dia 21 de novembro seja, vamos colocar os medos de lado só por hoje e celebrar! De acordo com o relógio do Dragão do Tempo, o trailer de Wicked for Good foi lançado à 13ª hora e nesse vídeo nós vamos adereçar os rumores e especulações pré-maturas, pós-maturas e falar aí também sobre algumas possíveis expectativas e teorias também para esse segundo filme. Vamos lá? E não se preocupa se você é uma pessoa que não viu o segundo ato do musical ou que está esperando o filme sair para, enfim, ver como é que essa história se desenvolve e não quer nenhum spoiler. Pode ficar tranquilo que eu vou avisar aqui no vídeo na hora que eu for falar aí mais alguns spoilers e falar de forma mais aprofundada sobre os temas do segundo ato, para vocês ficarem atentos aí se vocês querem ficar ou não. A conta é de vocês, mas pode ficar tranquilo que eu vou avisar. Bom, nós vamos analisar aí as cenas na ordem que elas aparecem no trailer, pra gente analisar essas cenas e também tentar juntar aí com a sinopse que foi liberada lá no site oficial, www.wickedmovie.com. Cuidado, não é wicked.com. Pra gente tentar também montar aí, especular uma possível timeline dos acontecimentos do segundo ato. Vamos lá? A gente começa o trailer dentro da suíte da Glinda, na Cidade das Esmeraldas. Finalmente ela tem a suíte privada dela, né? Mas será que vai ser tão bom quanto ela imaginou? A gente tem aí um vocal bafônico da Elphaba, que a gente nunca ouviu antes, né? Até a gente que já conhece o musical aí há anos, essas notas aí são completamente diferentes do que a gente está esperando. Algumas especulações são para que seja No Good Deed, né? Que é uma música do segundo ato, mas também tem especulações aí de pessoas achando que pode ser a música nova, né? A gente sabe que vão ter duas músicas novas, uma para Elphaba e uma para Glinda, originais, né? Que é para poder concorrer ao Oscar, né? Inclusive, vamos torcer aí pra gente ganhar mais Oscars do que a gente já ganhou no primeiro filme. Bom, a gente vê a Elphaba também no seu esconderijo na floresta, estudando Grimmer, treinando os feitiços dela. E isso não tem no musical, vai ser muito legal de ver isso possivelmente no filme, né? Aprofundar esse momento dela isolada na floresta, como que vai ser, fugindo aí do mágico e tudo mais, né? Esse momento de fuga dela, como é que vai rolar. Esse momento aí meio Wanda dela, né? Meio WandaVision, treinando aí os feitiços e tal. Eu tô muito ansioso pra ver essa cena. A gente vê uma cena também na Terra dos Munchkins, eles colocando aqueles cartazes que a gente vê no início do primeiro filme, com aquelas caricaturas horrorosas da Elphaba, né? Falando cuidado com a bruxa e tudo mais. E a nossa queridinha bruxinha vai virar aí a inimiga número 1 do estado. Temos também essa cena da Glinda colocando a coroa, que ao meu ver vai ser uma cena lá pro final. Eles colocam assim como se fosse um momento assim poderoso aí no início do trailer, mas eu acredito que vai ser uma cena mais pro final, porque ela tá com aquele vestido do que a gente vê no início do primeiro filme, então vai ser mais pro final, no momento em que as histórias se conectam com o início do primeiro filme, né? Temos aí também um baita de um spoiler, gente. Eu nunca imaginei que eles fossem colocar essa cena no trailer, assim, pá! Então, assim, para quem já conhece o filme, é de 1939, 1936, agora eu não lembro. Mas, enfim, para quem já conhece o filme e a história do Mágico de Oz, né, a gente tem aí uma cena da Madame Morrible na frente de uma janela, e essa janela ainda em tons de sépia, fazendo aí um feitiço poderosíssimo que conecta aí as histórias das nossas bruxas com a história que a gente já conhece lá do Mágico de Oz, da nossa outra protagonista, Dorothy. Lembrando que a protagonista dessa história não é a Dorothy, então fica aí esse detalhe. Vemos também o Fiero no seu traje de capitão da guarda. E eu vi muita gente dando risada e falando mal desse traje, mas ele é incrível. Eu, como alfaiate histórico, posso dizer para vocês que esse é mais um dos trabalhos impecáveis do nosso maravilhoso Paul Tazewell, nosso Oscar winner, de dedicação e pesquisa realmente, para fazer um figurino como esse, que foi inspirado nos trajes dos Hussar,
os cavaleiros húngaros que usavam uniformes muito parecidos com esses, inclusive chapéus que eram bem parecidos com esses, e que na verdade a gente também tem uma versão brasileira disso, não sei se vocês vão lembrar, que são os uniformes das Paquitas da Xuxa. Mas enfim, voltando para Oz, né? Temos aí uma cena da Elphaba se escondendo nas árvores, né? Se escondendo das buscas dos guardas do Mágico de Oz. E a gente tem um callback aí a uma cena da primeira cena, quando a Elphaba e o Fiyero se conhecem e ele diz pra ela que ele não deve ter visto ela porque ela se camuflou com a folhagem da floresta, né? Porque ela é verde. Então a gente tem esse momento que ela usa de vantagem isso pra ela se camuflar na floresta com a pele verde dela. A gente vê a Elphaba escrevendo no céu aí que o mágico mente, e essa é uma homenagem à cena do filme do Mágico de Oz, onde a bruxa escreve no céu, entreguem a Dorothy, né? E é um callback maravilhoso, uma homenagem linda, porque na verdade ela está escrevendo ao contrário. Em vez de escrever com a fumaça, né? Ela faz um buraco nas nuvens, no formato das letras, e a luz atravessa esse buraco, mostrando, né, iluminando aí essa mensagem, querendo trazer a verdade para as pessoas, né? De trazer para a luz a real verdade sobre o mágico. Nesse filme a gente vai ver também a construção da estrada de tijolos amarelos, e eu estou muito animado para isso, porque isso não tem no musical, então é uma coisa original que eles decidiram fazer no filme, e parece que vai ser bem interessante, porque a gente viu umas imagens vazadas também, e acho que aparece no trailer, bem rapidinho, uma parte que dá para ver que a estrada está sendo construída à base de trabalho animal, e, né, nossa Elphaba é defensora dos animais. Acho que isso aí não vai ser coisa boa, né? Temos também aí a Glinda vendo a multidão marchando contra a Elphaba, né? Nosso icônico momento dos caçadores de bruxas, né? Do segundo ato. E temos esse shot da Glinda subindo as escadas com o vestido rosa, segurando o livro, que foi a primeira imagem que eles liberaram pra gente, o primeiro conceito, assim, quando não tinha trailer, quando não tinha nada, foi a primeira migalha que eles deram pra gente. E todo mundo imaginou que essa cena fosse antes de For Good. Mas, na verdade, eu acredito que seja um pouco depois, e eu vou falar um pouco melhor na parte de spoilers. A gente tem a Elphaba encontrando também aí o bilhete que a Glinda entregou para ela, quando a Elphaba ia fazer aquela viagem de trem para a Cidade das Esmeraldas, e elas acharam que elas iam se separar ali. E... ai, gente... já começa aí, né? Aquele momento que a gente... nosso coraçãozinho. Ai. Temos a icônica cena das papoulas, no campo de papoulas das duas aí, em que a Glinda tá com as xuxinhas dela, e ela coloca a cabecinha assim no ombro da Elf. E a gente não teve essa cena no primeiro filme. Será que vai ser uma cena que vai ser um flashback no segundo filme? Será que vai ser uma cena que não vai existir, vai estar só nos trailers, porque ela estava no primeiro trailer. No primeiro trailer que eles lançaram, essa cena estava lá, mas não estava no primeiro filme. Então, e não tá nas cenas também bônus deletadas que estão no DVD, né? Enfim, quando você compra lá pela Prime ou pela Apple, não é uma cena que eles liberaram. Então fica aí a questão, será que vai ter no segundo filme, ou será que vai ser uma cena que realmente a gente fica só especulando e é uma cena só exclusiva dos trailers? Pode acontecer. Temos a icônica linha, pense no que podemos fazer juntas. Só que dessa vez é a Glinda que fala pra Elphaba. E elas estão aí nesse balanço, nessa cena do balanço, que eu vou falar um pouco mais logo logo. A gente tem aí finalmente também a cena do casamento da Glinda com o Fiyero. E a gente sabe que essa cena vai ser incrível, né? Porque se tem uma coisa que o Jon Chu sabe fazer, é cena de casamento. Lembrando aí do filme Crazy Rich Asians, né? Aquela cena de casamento que ficou estampada na memória de todo mundo, icônica, um dos casamentos mais lindos que eu já vi em qualquer filme. Então a gente tá com a expectativa alta aí pro casamento da Glinda. Temos aí também a figura de capuz no cavalo. Isso aí tá dando o que falar, porque ninguém sabe quem é. Tem gente falando que é a Glinda, tem gente falando que é a Elphaba, tem gente falando que é o Fiyero. Quem você acha que é essa figura misteriosa no cavalo? Coloca aqui nos comentários para mim e me fala quais são as suas teorias. Não esquece de colocar spoiler. Então,
temos aí essa cena LGBT, né, colorida, com o Mágico de Oz e a Glinda, e isso é uma mudança interessante que eles fizeram para o segundo filme, porque essa cena, que possivelmente é da música Wonderful, do segundo ato, essa cena normalmente é só a Elphaba e o Mágico. E no filme eles colocaram a Glinda ali também. E isso faz sentido porque no site oficial a gente vê lá na sinopse que a Madame Morble convence a Glinda a ir de cidade em cidade falando que tá tudo bem. Ela faz um tour por Oz falando em todas as cidades que tá tudo bem, que é pra confiar no mágico, que a bruxa má não vai matar ninguém. E eu acredito que ela vai ser um papel-chave aí nessa reconciliação, né? Nessa tentativa de reconciliação da Elphaba com o mágico. Eles vão usar a Glinda para fazer esse papel de reconciliadora. E eu acredito que é por isso que ela esteja nesse momento. E aí a gente tem a cena do balanço com as vassouras, que se passa na Cidade das Esmeraldas, dá pra ver ali, né? Mas tem muito rosa, tem essa parte que tem uns brilhinhos rosas. Então, será que aí é um momento que a gente vê a música nova da Glinda? Ou será que ainda é Wonderful, né? Vamos... expectativas. Finalmente a gente vê o nosso quarteto fantástico aí. A gente vai ver finalmente esses personagens no universo de Wicked. E a gente vai ver como que essas histórias vão se entrelaçar, como é que esses personagens, o que eles têm a ver com a história que a gente está acompanhando até agora, né, de Wicked. Então vai ser bem interessante. Para quem não sabe nada, para quem não viu nenhum spoiler, continua aí, ó, se tampando todos os ouvidos, olhinhos na internet, porque é muito interessante. Quando você vê pela primeira vez, assim, você fica... Temos o Fiyero aí apontando a arma para Elphaba e falando que ele mudou. Que ela fala, achei que você tivesse mudado. E ele falou, eu mudei. E aí, como será que vai ficar essa relação deles aqui pra frente, hein? A gente volta para a cena do casamento da Glinda, o Fiyero não tá muito animado, e a gente vê um monte de animais invadindo, quebrando tudo. Provavelmente é um protesto aí, né, dos animais rebeldes. Bom, vou falar um pouco mais sobre isso na parte com spoilers. A gente tem a icônica fala do final do segundo ato, né, onde a Elphaba diz que a Glinda foi a única amiga que ela teve, e a Glinda responde que teve tantos amigos, mas só uma que importa. E ai, gente, nesse momento eu já sei que eu não vou sobreviver a esse filme. Temos aí também a Elphaba colocando fogo em objetos, voando, fugindo dos macacos. E eu acredito que sejam cenas aí de No Good Deed, que é uma cena também, que é uma música que eu tô esperando muito, que é uma das minhas favoritas do segundo ato. E a gente finaliza o trailer com a fala da Elphaba, I'm off to see the wizard, que é uma homenagem também incrível ao filme de 1939, que a Dorothy canta, né, com o nosso Quarteto Fantástico, I'm off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz, because. Então, temos aí esse momento icônico. Ela voa sobre o deserto da perdição e pá, fim. Inclusive, o Deserto da Perdição é uma parte muito legal, é uma questão muito interessante que tem nos livros, e seria muito legal se eles adaptassem. Isso tem no filme O Retorno para Oz, né, com a Fairuza Balk, e seria muito interessante se eles trouxessem esse conceito para Wicked, mas acredito que talvez fique ali só realmente nas entrelinhas, eles não vão se aprofundar muito, mas é bem interessante. Para quem não conhece, assista O Retorno para Oz, que é muito legal. Todo esse conceito do Deserto da Perdição. Bom, o trailer acaba e a gente não tem nada sobre Boq e Nessa. Que será, hein? Que vai acontecer com esses dois? Eu estou muito curioso para ver o desenrolar da história deles, porque é muito interessante. E acho que é isso, deu pra gente ficar com um bom gostinho do que vem por aí. E agora a gente vai comentar sobre as informações aí de uma forma mais aprofundada. Então, pra você que não quer spoilers, esse é o momento de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e colocar aqui nos comentários o que você achou desse trailer, quais são as suas expectativas, o que você tá esperando, né, que aconteça no segundo filme. E se faltou eu falar algo aqui que você esperava que eu falasse e eu não falei, então coloca aí que talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo. Lembrando de respeitar os amiguinhos, vamos colocar aí um aviso bem grande de spoiler, caso o comentário de vocês tenha spoiler, viu? Eu vou ficar de olho aí nos comentários de vocês.
Agora vamos para a parte de spoilers. A primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é como que vocês acham que o filme vai começar? Será que a gente vai ter uma mudança aí nos climas, que nem a gente teve o início diferente no primeiro filme, né? Aquela cena toda ali da água, o balde, o chapéu, os macacos quebrando a janela. Vocês têm aí alguma especulação sobre como vocês acham que vai acontecer aí o início do filme? Ou vocês acham que vai começar assim direto lá, já no Thank Goodness? Ou provavelmente a gente vai ter um momento ali meio previously in RuPaul's Drag Race, né? Será que a gente vai ter um recap aí das cenas que aconteceram no primeiro? Eu acho que possivelmente pode acontecer, mas talvez seja meio esquisito, mas, bom, fica aí a pergunta. A gente não tem nenhuma cena com a Nessa e o Boq no trailer, o que me deixa assim muito curioso, porque eu queria ver pelo menos um gostinho, né? Mas a gente tem aí já no Instagram, quando eles liberaram ali os looks, né, dos personagens do segundo ato, do segundo filme, a gente tem aí os trajes do Boq e da Nessa. E, ai, gente, tá muito incrível isso. Eu quero muito ver como é que isso vai se desenrolar, como que vai ser essas transformações, como que vai rolar isso tudo no filme, inclusive porque a Marissa Bode já falou em entrevistas, né, a atriz que faz a Nessa, já falou que vai ser bem diferente do que acontece no musical, né, porque no musical acaba sendo uma história meio capacitista, então pode ser que, pode ser não, vão ter algumas mudanças, né, no que acontece aí no segundo ato com a Nessa, e eu tô muito curioso para ver como que eles vão adaptar aí essas mudanças. Como você acha que vai ser essas mudanças? Coloca aqui nos comentários também que eu tô curioso para saber. Até porque uma das minhas cenas favoritas do segundo ato é o solo da Nessa, então... The Wicked Witch of the East! Vai ser incrível, gente. Uma das principais informações novas que a gente tem com o texto da sinopse no site oficial é que a Madame Morrible coloca a Glinda, né, para fazer um tour em Oz, para avisar as cidades, né, que tá tudo bem, tudo sob controle. Ela tenta orquestrar aí nessa reconciliação da Elphaba com o mágico. A gente tem aí essa cena colorida com o mágico, que provavelmente é Wonderful, né, que a gente já comentou. E aí, a partir disso, a gente tem aquela cena delas sentadas no balanço e provavelmente uma música nova ou uma continuação de Wonderful. Essa parte da reconciliação, eu lembro de uma cena do primeiro filme, quando eles estão colocando, quando mostra assim, ali no início do filme mesmo, que mostra que eles estão colocando uns cartazes, tem um cartaz que diz Sapphire City, né, Cidade Safira. E aí tem muitas especulações também do que possivelmente possa ser isso. E talvez existem especulações, né, de fãs falando que possivelmente seja uma cidade nova aí, criada pro filme, né, para esse universo. E talvez seja uma cidade que vai ser para Glinda e para Elphaba. Talvez seja uma cidade que a Glinda que o mágico dá de presente para Glinda para ela cuidar, e aí, ou talvez seja uma cidade que já exista, e aí a Glinda vai para lá para dizer que tá tudo bem. Ai, gente, muitas especulações, muitas coisas pra gente ficar se agarrando aí nesses pequenas migalhas e pensando, né? Mas, pensando que o vestido desse filme da Glinda é mais azulado, e a gente pensa, safiras são azuis, ai, gente, me fala aí o que vocês imaginam. Outra informação importante que a gente tem da sinopse oficial é que a Glinda vai ter finalmente a suíte privada dela no Palácio do Mágico. E Fanny e Shen Shen vão voltar como os assistentes dela aí nesse momento. Então a gente vai ter o retorno de Bowen Yang e de Bronwyn James para o alívio cômico, né? Justamente nessa parte da história que é tão dark, né? Tão pesada, tão densa. Então eles voltam aí. Fico feliz porque eles foram uma parte bem legal do primeiro filme. E a gente tem também a confirmação do retorno da Dulcie Bear. Mas a gente não tem confirmação do Dr. Dillamond. Será que vai ter... Ai, será que vai acontecer aquilo que a gente imagina, o pior? Ai, gente, não pode acontecer. Não quero morte de ninguém. Nem de Dulcie Bear, nem de Dr. Dillamond, pelo amor de Deus. Pelo amor de Oz.
A gente tem a cena do casamento da Glinda, né? O Fiero não tá muito animado, como a gente já sabe. E aí a gente tem os animais rebeldes invadindo, quebrando tudo. Possivelmente um protesto, né, dos animais. Ou talvez esse momento se alinhe com o momento em que a Elphaba solta os animais presos pelo mágico no ato 2. Será? Ou talvez eu pensei que o casamento da Glinda possa acontecer enquanto a Elphaba está libertando esses animais que estão sendo mantidos em cativeiro pelo mágico. E aí o Dr. Dillamond e os outros animais mencionados por ele, né, na música dele, vão ser libertados. Aí eles vão invadir esse casamento da Glinda, porque provavelmente é ali na Cidade das Esmeraldas, né? É ali que acontece tudo. E aí nesse momento dessa maluquice toda, depois a gente vê o momento do início do trailer, que a Glinda tá com o vestido de casamento dela, né? E que a Elphaba aparece para elas conversarem. E aí a Glinda leva ela para encontrar o mágico e possivelmente a gente tem aí Wonderful, né? A cena da reconciliação. Ou da tentativa de uma reconciliação, né? Uma coisa muito importante é que o Totó está usando coleira. Vocês perceberam isso? O Totó está usando coleira e essa é a principal... essa é a primeira vez que o Totó está sendo mostrado com coleira em qualquer adaptação. Então é interessante isso, porque faz a gente pensar, será que a Dorothy está sendo só uma dona responsável e colocando coleira no cachorro dela? Ou será que na hora que ela chega em Oz, mandam ela colocar uma coleira porque o mágico tá aí raptando os animais, né? E tá tendo essa questão toda aí com os animais, então isso para proteger o Totó? Será que tem alguma questão também? Mais especulações para a gente ficar imaginando. Temos o shot da Glinda subindo as escadas de vestido rosa, sem coroa e com o Grimoire na mão, né? E eu imagino que seja aquele momento depois do For Good, quando a gente já teve ali o desfecho da Elphaba, né? O derretimento, e que a Glinda vai subir ali nessas escadarias para encontrar o mágico e a Madame Morrible e dar a sentença final para eles, né? Eu acredito que seja essa cena. Nossa, gente, isso vai ser tão incrível. Agora, uns questionamentos que eu quero deixar com vocês e eu quero ver as especulações de vocês aqui nos comentários. Sabendo do desfecho do segundo ato, como as coisas acontecem, Fiero, espantalho, a coisa toda que acontece ali de salvar a Elphaba e tudo mais, vocês acham que esse plano acontece realmente da forma que a gente imagina que vai acontecer, baseado no teatro, ou vocês acham que talvez a Dorothy esteja inserida no plano? Será que a Elphaba e o Fiero contam para ela? Porque pensando nos nossos Quarteto Fantástico, né, a gente vai ter o Boq e o Fiero. E com a Dorothy, será que eles vão ter aí um feitiço que eles não vão se reconhecer? Será que eles vão se reconhecer? Como que vai ser essa dinâmica? Eu estou muito curioso para ver como que eles vão desenvolver isso no filme, porque é uma das partes que fica meio subentendida ali no segundo ato, né? Que eles não explicam muito, eles passam por cima, mas que eu acredito que no filme tenha que ter uma explicação um pouco mais aprofundada. Então eu acredito que ou vai ter alguma questão ali de eles não se lembrarem quem eles são e depois a Elphaba talvez volte à memória deles, ou realmente eles estão ali, eles sabem quem eles são e eles acabam dividindo com a Dorothy e com o Leão, né, esse plano. Ai, como que será que vai ser isso? Nossa, é muito intrigante. E no musical, o Boq, Homem de Lata, né, ele fica contra a Elphaba, ele culpa ela pela transformação dele. Tem aquela cena dele incitando os caçadores de bruxas. Será que eles vão manter isso? Ou ele vai saber da inocência da Elphaba e vai culpar a Nessa, na verdade? Então tem muitas possibilidades aí. Outra coisa que vai ser muito interessante ver é o mágico criando a bolha da Glinda, né? Porque a gente sabe que a Glinda, ela teoricamente não tem magia, né? Na verdade, são coisas que o mágico cria para ela para fazer aí ela aparentar ter poderes, né? E a gente finaliza de novo com a grande questão: quem é aquela figura no cavalo de capuz? Você acha que é a Glinda? Você acha que é a Elphaba? Quem você acha que é? Você acha que é o Fiero? E aí, gente?
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contem aqui pra mim nos comentários quais são as expectativas de vocês pro filme. Não esqueçam de colocar o aviso de spoiler, caso o seu comentário tenha um spoiler. E me contem se você gostou das especulações que eu trouxe aqui, se você gostou desse formato de vídeo, se vocês querem que eu faça uma segunda parte, se faltou alguma coisa pra eu falar. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!